Vamos lá. Exercício. Terceira questão, olha só. Essa aqui é top. Essa aqui eu amo. Olha aqui, ó. Ele quer que você só diga se é verdadeiro ou falso, tá? Vamos resumir. Bora pensar. Em todo o processo isovolumétrico, olha aqui, ó. Isovolumétrico. Tem que parar. Para. O que é isovolumétrico? Certo? Volume constante. Beleza. Em todas elas, eu vou ter que analisar assim, ó. A energia interna. Deixa eu colocar outra cor de pincel, para você ver melhor aí. A energia interna é o calor menos o trabalho. Em todas elas. Aí você pensar assim, ó. Isovolumétrica. Quem que não muda? O volume não muda. Ou seja, o volume ele é constante. Certo? Não tem variação de volume. Se o volume é constante, assim, ó. O volume é constante. Se o volume é constante, a variação do volume é quanto? Zero. Se a variação do volume é zero, quanto vale o meu trabalho? Zero. Por quê? O volume está relacionado ao trabalho. Beleza? O que eu falo além disso? Também chamado de isocórica. Olha aí, mesma coisa, né? Isocórica. O trabalho realizado pelo gás é nulo. Se a isovolumétrica, o trabalho é nulo, perfeito. 100%. O item primeiro é o quê? Verdadeiro. Fechou? Tranquilo? Segundo caso, em todo o processo adiabático, olha lá, adiabático. Nós já sabemos, quando eu leio adiabático, eu já sei que eu tenho que pensar. O que eu tenho que pensar no caso de adiabático, galerinha? Calor é igual a zero. Lembra lá, o primeiro caso que nós vimos? A energia interna do gás é constante? O que você acha? O que nós falamos lá? Quando o calor é zero, o que fica para a gente? O ΔU é igual ao meu trabalho. Se eu tenho uma transformação adiabática, é porque o ΔU está aumentando ou o ΔU está diminuindo. Logo, o meu trabalho também vai aumentar ou diminuir. Lembra que nós vimos lá na primeira questão, que até o Leonardo perguntou assim, olha, então esse negativo aqui é da fórmula? É, exatamente. O que quer dizer isso? Que se o ΔU for aumentando, o trabalho está o quê? Diminuindo. Por que eu sei disso? Porque um é negativo, o outro é o quê? Positivo. Quando um for positivo, o outro vai ser o quê? Negativo. Sempre, sempre. Então, quando a energia interna aumenta, quer dizer que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Lembra lá do nosso caso? E o volume? Diminui. Foi o exercício que nós fizemos lá. Ficou claro agora, Leonardo? Porque agora a gente retomou a questão, acho que fica melhor para se entender, né? A gente está caindo nesse caso lá daquela segunda questão. Então, o item é o quê? Olha, adiabática, em processo adiabático, o calor é zero. A energia do gás é constante? Não. A energia interna do gás, ela muda. Tá certo? Quem é constante é a troca de calor. Não existe troca de calor. Então, aqui é o item é o quê? Falso. O próximo. Em todo o processo isobárico é pressão constante. Pressão constante. Esse caso é aquele caso em que a gente tem que analisar a fórmula completa. É o único caso que tem a fórmula completa. Por quê? Porque ninguém zera. Lembra lá? Que nós vimos lá nas modelagens que eu mostrei para vocês? Ninguém zera aqui, ó. Nenhum dos três caras vai zerar. Se nenhum dos três caras vai zerar, olha o que ele fala. Não há troca de calor entre o gás. O que significa que não há troca de calor? Que o calor é quanto? Zero. Tá certo isso? De jeito nenhum. Aonde é que tem troca zero? Calor zero? Na adiabática, não na isobárica. A isobárica é a equação toda. Lembra que eu fiz até assim, olha. Vamos passar o trabalho para o outro lado. Aí fica assim, ΔU mais trabalho. Que letra feia, mano. É igual ao meu calor. Lembra disso? E aí a gente pegou e fez isso aqui, olha. A gente falou assim, ó. O calor fornece energia para realizar trabalho e para energia interna. Fechou? Lembrou disso? Então, o item 3 também está o quê? Falso. O item 4 fala assim, ó. Em todo o processo isotérmico, acabamos de ver. O Wellington até perguntou, me explica melhor o isotérmico. Aí eu falei, isotérmico, a temperatura não muda. Se a temperatura não vai mudar,
É porque toda energia interna vai servir para quê? Realizar trabalho. Nesse caso, a energia interna for positiva, o trabalho também é positivo. Se a energia interna for negativa, o trabalho também é positivo. Ao contrário dessa situação aqui, ó. Que situação é essa? A diabática. Na diabática, o que acontece? Se o ΔU é positivo, o trabalho é negativo. É o contrário. Beleza? Coloca essa observação aí, que isso é importante. Então, bora lá. Em todo o processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta. Como que aumenta, mano? Se é isotérmico, a temperatura não muda. Então, isso aqui só pode ser o quê? Falso. Como é que fica, então? V, F, F, F. Vamos para as dúvidas. Aí você me apertou. Você tá igual a primeira vez que me perguntaram o que era diabático. Por que é diabático? A primeira vez que me perguntaram, eu não sabia. Isocórico, cara, deve ser vindo do grego, né? Porque o grego ele tem menos afinidade com o latim, né? E aí as palavras parecem menos. Com certeza é alguma coisa lá do grego que significa volume. Certeza. Segunda lei da termodinâmica. Quem fala a segunda lei? Fala lá. Não sei por que não está passando aí, galera. Nossa, velho, não acredito. Olha só, pessoal. Quando você tem um motor na máquina térmica, você vai ter, para ela funcionar, uma fonte quente e uma fonte fria. A energia produzida na fonte quente vai ser mandada para a fonte fria. Só que nesse mandada para a fonte fria, ela passa por uma máquina, tá certo? E essa máquina vai girar o motor. O que acontece nesse caso? Que ela gira esse motor aqui. Ela realiza trabalho, ela vai ter as funções de um motor. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma fonte quente, tenho que ter uma fonte fria para que o trabalho seja realizado, para que esse motor funcione. Nessa transferência de energia da fonte quente para a fonte fria, o que vai acontecer? Olha lá. Calor da fonte quente. Eu vou transferir energia para quem? Para a fonte fria e para o meu trabalho, para realizar o trabalho. Então, tá aqui, ó, realizar o trabalho mais o calor para a fonte fria. O que eu posso falar, então? Eu posso falar, jogando esse calor para cá, ó, eu posso falar assim, ó, a fonte quente menos a fonte fria vai ser igual ao meu trabalho realizado. É, cara, sem música, caraca. Então, olha, vai ser nesse formato aqui, ó. O que sobra para realizar o meu trabalho é o que vem da fonte quente, que é o total, 100%, tá certo? Desse 100%, parte vai para o meu trabalho e parte vai para a fonte fria. O exemplo que eu mais gosto de usar nesse caso é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, 100% de energia que a gente usa nos carros. 100%. Beleza? O meu trabalho, o que o carro utiliza de fato para ele se deslocar, é só 30%. Esse é o trabalho. E o resto? O que faz o resto? 70% você perde para o meio. É como se estivesse perdendo para a fonte fria, literalmente falando. Então, o que acontece? Se eu passar esse QF para cá, olha, o que fica? Fica os 30% do trabalho aqui, ó, 100% do calor e 70% da minha fonte fria. Se eu fizer 100 menos 70, dá quanto? 30%. Beleza? Joia. Para eu saber o rendimento de alguma coisa, o que eu tenho que fazer? O rendimento vai ser o quê, pessoal? Aquela parte que eu uso sobre o total. Como assim a parte que eu uso sobre o total? Eu não entendi nada agora. Olha lá, bora pensar numa nota sua. Vamos supor que você tirou 80% numa prova. O que é 80%? É 80 sobre 100. Então, 100 é meu total. E 80? 80 é a parte que você está utilizando naquela prova que você tirou. Você perdeu quantos? Você perdeu 20% da prova. Então, olha só. Quando eu pego e analiso isso aqui dessa forma, eu estou analisando o rendimento dele. Luiz Felipe levantou a mão, que eu acho que é da grande pergunta. Pode falar, Luiz Felipe. Digita aí, Luiz Felipe, a pergunta que a gente já fala aqui, tá? Então, olha lá. 80 sobre 100.
E aí, se já for coisa que não seja questão, você já responde. E pera lá. 80 sobre 100. O que é isso aqui? É o que ele utiliza. Quanto é que ele utiliza aqui no nosso caso? 30, que é o nosso trabalho, que é o que ele vai utilizar. Sobre o total, que é quanto? 100. Tô perguntando se isso é um N. É uma letra grega, na verdade, que é igual um N, né? Pode falar que é o N de perna grande. Mas é uma letra grega, na verdade, tá? E aí, olha, eu vou ter... Então, olha, esse 80 aqui sobre 100, ele é a mesma coisa que o quê? 0,8, que é igual à mesma coisa que 80%. O que eu quero que você entenda é o seguinte: toda vez que você vai fazer a porcentagem de algo, você pega uma parte sobre o todo. Sempre é isso. A parte que você vai utilizar aqui, nesse caso, é a parte que você utiliza. É a parte que você usa no seu motor. Então, eu vou falar o seguinte, olha, o meu rendimento ele pode ser calculado pelo trabalho, que é a parte que eu uso, sobre o total, que é o calor da fonte quente. Mas como assim, calor da fonte quente? Nesses casos aqui, você sempre tem alguém perguntando no chat, hein? Sempre tem uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente, ela tem maior temperatura, maior energia, maior calor. A fonte fria tem menor temperatura, menor energia, menor calor. Então, eu sempre faço o trabalho dividido pelo quê? Pelo total. Por isso que pode ser em porcentagem, 80 sobre 100, 80%, que é a parte que você vai utilizar sobre o total. Beleza? Cíntia perguntou se esse valor for negativo. Não tem rendimento negativo, não, Cíntia. Não existe rendimento negativo. Você está falando rendimento, né? Não tem rendimento negativo. É a mesma coisa você pensar assim: como é que eu vou tirar menos 5 na prova? Não tem como. Né? Eu ainda não conheço a matemática. Mas aqui é a mesma coisa. Ou o motor não funciona, ou que seria um rendimento zero, ou ele vai funcionar e ter algum rendimento. Entendeu? Beleza? Não, isso não, ao contrário, é outro esquema. Tá? Aí, se ele funcionar ao contrário aqui, você entra num outro caso. Tá? E não é nesse caso aqui que a gente vai estar analisando. Tá bom? Vamos lá, então. O que mais a gente precisa saber disso aqui? A gente precisa saber disso aqui, uma outra fórmula que eu vou jogar direto para vocês, do rendimento. Eu tenho o rendimento trabalho sobre o calor, e eu tenho o meu rendimento 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Isso aqui é uma dedução, tá, galera? Que como o nosso horário está muito apertado, eu não vou fazer. Tá certo? Só que eu posso usar essa fórmula desse jeito, ou eu posso usar essa fórmula desse jeito. Olha, 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Eu posso usar o rendimento dessas duas formas e mais essa forma aqui. Então, tem 3 fórmulas para você calcular rendimento. Beleza? O Vinícius perguntou se, quando eu for realizar trabalho, eu também posso realizar uma ação. Ele acaba sendo, né? Ele acaba sendo realizado. Só que, olha só um detalhe. Você tem 2 trabalhos, são 2 situações diferentes. O trabalho lá da primeira lei, ele vai falar do gás, que se expande e tudo mais, tá certo? O trabalho aqui da segunda lei, ele vai relacionar sempre a uma máquina térmica, a um motor. Beleza? Só que esse trabalho realizado também é através do gás. Lembra das locomotivas? As locomotivas se deslocavam como? Por vapor. Esse vapor fazia o quê? Ele fazia um processo de expansão e contração que fazia com que, no resultado final, fazia com que as rodas girassem. Tá certo? Esse sistema é o mesmo sistema que nós tínhamos aqui. Barco a vapor, mesma coisa daqui. Máquina de tecelagem da Revolução Industrial, também é esse processo aqui. Tá certo? Só que esse aqui é um caso bem rudimentar, né? Beleza? Explicou aí, meu caro? Hã? Só que usa urânio para aquecer a água. Só que nesse caso, uma dúvida particular aqui, nesse caso, o cara falando aqui na questão do usina nuclear, a ideia é a mesma, mas é um outro sistema que a gente não entra nesse caso aqui. Igual motor de carro. Motor de carro também é isso? Também. Só que é um outro sistema, um outro ciclo. Não é o ciclo de Carnot que a gente estuda. Tá certo? Vamos lá, então. Gravou as 3 equações, tira um print para a gente poder aplicar essas equações agora. Considere as seguintes afirmações sobre uma máquina térmica. Máquina
térmica, operando segundo o ciclo de Carnot entre duas fontes, uma com 27 graus Celsius e outra 57 graus Celsius. Primeiro problema, eu posso usar graus Celsius? De jeito nenhum. Tem que usar o quê? Kelvin. Lembra que tem que transformar? Se eu tenho que transformar esse cara aqui para Kelvin, como é que eu faço? Para Kelvin, eu tenho que usar 273 mais a temperatura em graus Celsius, que é 27. E nesse caso dá quanto? 300 Kelvin. E aqui, mesma coisa. Tem que passar para Kelvin. Então fica 273 mais 57. Está vendo que esse 57 eu uso daqui. E esse 27, eu estou usando ele aqui. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, 230, né? 330. 330 Kelvin. Beleza? Certo. Aí, ó, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo essas duas continhas devido àquela fórmula que a gente tem de temperatura. Isso aqui é o quê? É uma máquina térmica. Máquina térmica. É, uma máquina térmica. Opa! Se é uma máquina térmica, eu tenho uma fórmula específica para calcular esse rendimento desse cara, para analisar rendimento. Qual é a fórmula? 1 menos, aí eu tenho calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, ou... Vou colocar ela mais para cá, estou sem espaço aqui, né? Vou colocar ela mais para cá, senão vai enrolar. Rendimento vai ser 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, ou 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. O que isso resulta? Eu vou jogar... Eu tenho calor ou temperatura? Eu tenho as temperaturas. Como eu tenho as temperaturas, eu vou usar esse cara aqui, ó. Vai ficar 1 menos. Temperatura da fonte fria, 300. Temperatura da fonte quente, 330. Corta 0 com 0, fica 30 e 33. Se eu simplificar por 3, aqui dá 10 sobre 11. Isso vai dar 0,9. E subtraindo dá 0,1. 0,1 é a mesma coisa que o quê? 10%. Fontenelle, como é que eu faço para passar de decimal para porcentagem? Multiplica por 100. 0,1 vezes 100 dá 10. 10 o quê? 10%. Beleza? Tá. Aí eu tenho que pensar. Vamos pensar aqui, olha. Primeiro item fala assim, ó, o rendimento dessa máquina é de aproximadamente 52%? Não, acabei de calcular. O rendimento dessa máquina é 10%. O item está o quê? Falso. Por quê? Eu calculei o rendimento agora. Deu 10%. O rendimento dessa máquina é de aproximadamente 10%? Perfeito. 10%. E caso a máquina receba 5.000 joules de calor da fonte quente, rejeitará 1.000 joules? É bem simples de pensar. Vamos pensar, vamos analisar. Olha só. Se eu receber 5.000 joules, ele vai utilizar quanto? Ele vai utilizar... Se ele recebe 5.000 joules, eu vou utilizar 10%, que eu calculei. Quanto é 10% de 5.000? Não é 500? Não é 10% de 5.000? Então, ele vai usar o quê? O trabalho vai ser de quê? De quanto? 500 joules. Quando é que ele vai mandar para a fonte fria? O que sobrar. Se ele tem 5.000, ele usa 500 no trabalho, sobra quanto? 4.500 para a fonte fria. Então, observa só, galerinha. Ele está dizendo que ele rejeitará 1.000 joules para a fonte fria. Jamais. Ele vai usar 500, porque é 10% de 5.000, e ele vai liberar quanto a fonte fria? 4.500. Então, o item também está o quê? Falso. Terceiro item. O rendimento dessa máquina é de aproximadamente 10%. Beleza. Caso essa máquina receba 5.000 joules, perfeito, da fonte quente, ótimo, rejeitará 4.500 da fonte fria. Olha, que a gente acabou de falar. Rejeitará 4.500 da fonte fria. Verdadeiro. Agora aqui, ó. O rendimento dessa máquina irá aumentar se houver aumento da diferença de temperatura entre as fontes de calor? Na verdade, acontece isso, porque aqui, olha, quanto maior a diferença desses caras aqui, ó, certo? O que acontece? Menor esse valor,
Tá certo? E aí, o meu rendimento vai o quê? Aumentar. Logo, item está o quê? Verdadeiro. Bom, eu vou ver se a gente consegue colocar música. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Cadê? Eu não sei quem é o Deilson, mas show de bola, Deilson. Valeu, tamo junto. É aí mesmo, cara. Galerinha, vamos ter que fechar por aqui. Vamos fechar por aqui a nossa revisão, que vai começar agora a revisão do primeiro ano. A gente chegou em que questão? Na questão 5. Resolvemos 5 questões? Nossa, tá. Então a gente até andou bem, né? Tivemos vários problemas hoje aqui para poder fazer essa transmissão. Que é isso aí? Mas conseguimos passar pelo menos 5 questões aí. Dúvidas? Vamos para as dúvidas. Diga lá. Está saindo áudio? Estava saindo som? Jean, está saindo som do som da música, Jean? Eu acho que ele vai ficar o retorno do microfone. Será que é retorno do microfone? Vocês estão ouvindo o som agora, galera? Na música, não. Tá mudo. Caraca. Fala, Juliana, beleza? Beleza, Pontinelli? Vamos para a primeira série. Não, bora para a primeira série. Galerinha, segundão. Fechou para vocês agora. Uma excelente prova para vocês amanhã. A gente chegou a fazer uma revisão aí bem em cima do que vai realmente vir para a prova de vocês, né? Falando sobre todas as abordagens que vai cair para vocês. Espero amanhã para vocês sucesso em todas as suas escolhas, que você tenha muito sucesso. Obrigado por vocês terem vindo hoje aí, pela confiança, né? Hoje nós encerramos as inscrições, tinha gente ainda querendo inscrever e não tinha mais como. Mas, assim, essa forma da gente poder usar essa plataforma é boa. Estou procurando uma outra forma melhor, né? Mas ainda não consegui. Vamos ver se na próxima fica melhor ainda. Eu vou dar um intervalinho aqui de 5 minutos para tentar arrumar esse som, tá, galera do primeiro ano que está aguardando aí. E o pessoal do segundo ano, valeu, até mais, tamo junto e até a próxima, galerinha. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Fui.